Bom dia, Zé Manuel Pureza. Foste um dos autores da queixa que o Bloco entregou na Procuradoria-Geral da República por suspeita de cumplicidade em crime de genocídio. Tem a ver com esta questão do Uhum. navio Catherine, que deverá chegar ao seu destino, creio que dentro de menos de uma semana, e carrega explosivos, como sabemos, destinados ao fabrico de bombas em Israel. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, diz que não há base jurídica para retirar a bandeira, Pois. mas o Bloco, quando submeteu a queixa, fez com um fundamento de direito internacional para sustentar a inação do governo. Podes falar um bocadinho sobre isso, Sim, explicar exatamente sim, qual é esse fundamento de direito? sim, sim. Sim, o navio de que estamos a falar é um cargueiro alemão, mas que está registado no Registro Internacional de Navios da Madeira. E, portanto, tem bandeira portuguesa por essa razão. Na verdade, acontece que Portugal pode incorrer, estará a incorrer, ao, não, ao ser, digamos assim, o estado de bandeira de um navio que leva material explosivo para a fabricação, naturalmente, de armamento, de bombas, do que seja, em Israel contra a população de Gaza. Portugal está a incorrer numa situação de cumplicidade com o crime de genocídio. Isso, aliás, foi dito de maneira muito clara em vários momentos pelo Tribunal Internacional de Justiça, que é, enfim, o órgão judicial mais importante do sistema internacional, quando disse que haveria cumplicidade quando um Estado tivesse razões ou tivesse condições claras para saber que haveria, digamos assim, num qualquer contexto do mundo, a prática do crime de genocídio. E, em concreto, quando o Tribunal Internacional de Justiça analisou o caso que opõe a África do Sul a Israel, o Tribunal disse essas condições objetivas de conhecimento de que há a prática de genocídio estão criadas. Ou seja, nenhum Estado pode desconhecer, de acordo com o Tribunal Internacional de Justiça, que em Gaza o que se está a verificar pode bem, para utilizar a expressão do Tribunal, pode bem constituir um crime de genocídio. Assim sendo, Portugal não pode fingir que não conhece isto. Portugal, o governo português, não pode fingir que não conhece isto. Portanto, não pode fingir não pode fingir, por um lado, que não sabe que existe a possibilidade de crime de genocídio em Gaza e não pode fingir também que está vinculado, o Estado português, a prevenir esse tipo de situações, desde logo não contribuindo com o transporte de armamento ou de material para armamento para Israel poder utilizar. Portanto, isso vincula ao Estado português, é uma norma até de direito internacional superior, digamos assim, e, portanto, o Estado português só tem um caminho a seguir, que é justamente retirar a bandeira àquele navio, para E, que não possa ser cúmplice da situação de genocídio em Gaza. portanto, sabendo mesmo exatamente qual é o destino destes Sim, explosivos, sim, e é isso, ou seja, há uma consequência que poderá cair por cima de Portugal no exato, futuro se exatamente. o ministro Paulo Rangel continuar com esta inação e o Sim, governo em absolutamente. si. Isso é exatamente assim. E vê, antes de Portugal ser confrontado com esta situação, outro Estado, a Namíbia, no caso concreto, foi igualmente confrontada com esta situação. E o governo da Namíbia decidiu, pura e simplesmente, que, havendo prova provada, através de contrato de importação, de que aqueles explosivos se destinavam a Israel, digamos, a possibilidade de o navio Catherine fazer escala técnica num porto em Walvis Bay, na Namíbia, foi proibida pelo Estado namibiano, precisamente porque isso poderia constituir a cumplicidade com um facto ilícito internacional, com um crime internacional gravíssimo, que é o crime de genocídio. E, portanto, não é um precedente, não seria um precedente este de Portugal tomar uma atitude firme relativamente a este navio. Isso já aconteceu anteriormente com a Namíbia e foi no sentido precisamente de não ser complacente com aquilo que o navio carrega rumo a Israel.
E talvez aqui em contradição, Portugal aprovou na Assembleia Geral da ONU Sim, uma resolução que se baseia nos termos das deliberações do Tribunal de Justiça Internacional, que já Universal tinha Justiça, sim, vindo, sim, sim. sim, que já tinha vindo aqui Isso. a deliberar sobre esta questão da Palestina e de Israel, e que refere Uhum. explicitamente a necessidade de cada Estado de impedir as entidades sob a sua jurisdição de fornecerem bens ou serviços Sim, a um Estado sim, que esteja a cometer genocídio. Como é que sim, interpretas, face a essa sim, contradição, a sim. alegação do governo de falta de base É jurídica uma que trata? contradição, é uma contradição política óbvia, não é? Ou seja, Portugal associa-se votando favoravelmente a uma resolução e depois não a cumpre. As resoluções da Assembleia Geral não têm um valor vinculativo do ponto de vista jurídico, são, digamos assim, recomendações, mas têm um valor político inquestionável, não é? E, portanto, designadamente para os Estados que as votam favoravelmente, como foi o caso de Portugal. Portanto, é uma contradição absolutamente insanável. Do ponto de vista jurídico, estritamente jurídico, eu diria que não é preciso recorrermos a essa resolução para decidirmos que, ou para, enfim, constatarmos que Portugal está a incorrer num facto ilícito grave que pode levar a que o Estado português entre em situação de responsabilidade internacional. Agora, do ponto de vista político, evidentemente que esta resolução e o facto de Portugal a ter votado favoravelmente é muito relevante. E eu creio que isso nos mostra que aqui, neste caso, como em tantos outros, como em todos os outros, digamos assim, a dimensão política e a dimensão jurídica se articulam, não é? Ou seja, na verdade, esta é uma situação que, digamos, tem muito a ver com, tem uma enorme relevância para a luta política e o direito internacional é, deste ponto de vista, um dos instrumentos que pode ser mobilizado para essa luta política contra a barbárie que se está a verificar em Gaza.